O Olhar Municipal começa agora com um convidado especial, o Antônio Pantoja, especialista em criação de novos municípios por todo esse Brasil. Antônio Pantoja é uma pessoa ímpar, uma pessoa que realmente tem um olhar municipal diferenciado. Fábio Tágira, fala isso um pouquinho sobre o Antônio e depois tu me diz aí como é que ele vai aí tocar o barco com a gente. Olá a todos que nos acompanham no Olhar Municipal da TV União, uma televisão comprometida com o desenvolvimento de um modo geral, com um bom debate, com a política de resultado, com a política que agrega valores à sua vida. Esse é o conceito do Olhar Municipal, que ao longo dos últimos 12 anos nós estamos promovendo esse tipo de debate, exatamente para fazer com que você, cidadão, possa entender de que forma você pode cobrar os seus direitos e como deve se portar com relação aos seus deveres. E hoje, o Olhar Municipal recebe uma das representatividades mais completas quando o assunto é criação de novos municípios, quando a bandeira da emancipação de territórios vem sendo debatida ao longo de muitos anos. Antônio Pantoja, direto do Pará, mas eu costumo dizer que ele é um andarilho do municipalismo, porque a gente olha na rede social dele, ele está em Belém, pensa que não está em Santarém, pensa que não está em Recife, pensa que não está em Brasília, e hoje, no Ceará, em Fortaleza, a gente não poderia deixar de aproveitar esse momento para ir falar sobre emancipações. Antônio Pantoja, meu amigo, meu irmão, queria que você falasse um pouco, primeiro explicar para o nosso telespectador o que é emancipação de territórios. Muito bem. Boa tarde, Walter. Boa tarde, Fábio. Seja bem-vindo. Boa tarde, Ceará. Tá? Boa tarde lá para os meus amigos lá da Jurema, lá em Calcaia, tá? Mas você não vai querer dizer que é o Luiz Farias, não, né? Um dos maiores distritos que pleiteiam se transformar em municípios no Brasil, tá? Que é realmente a luta pela criação de municípios, Fábio, Walter. Há 26 anos o Brasil não consegue criar regularmente nenhum município, tá? Para vocês terem uma ideia, até 95, existia uma lei que bloqueou isso, né? Até 95 se criavam municípios assim sem nenhum critério. Sem critérios. Sem critério algum. O político que queria o Brasil e aí hoje, pronto, acontecia. O Brasil hoje tem municípios com 800 habitantes, tá? Enquanto nós temos distritos com 400 mil habitantes, que nem o distrito de Coracila, em Belém, tá? Que quer se emancipar e não consegue por falta de uma lei federal, tá? Naquela época se criou um fato que se chamou de farra na criação de municípios. Pra você ter uma ideia, a última criação de município foi mais de 1000. Tá? Se criou município pelo Brasil todo, espalhou aí, então aquilo ali trouxe um certo problema até para os próprios municípios, até para os próprios estados. Quer dizer, nós tivemos que conviver com municípios, por exemplo, Borá, em São Paulo, tem 800 habitantes. Serra da Saudade, em Minas, também tem 800 habitantes. 800, sabe? Só uma pergunta aqui. Foi criada uma ideia de que os municípios eles estavam causando prejuízo aos cofres federais, né? Cada vez que você criava um município, você teria prefeito, vereadores e toda uma infraestrutura a ser montada. Daí veio aquela, eu não digo que foi uma lei, foi um decreto, uma emenda parlamentar, muito constitucional, obrigado, né? É constitucional para impedir a criação de municípios. A verdade é que hoje a gente também vê uma situação, como você acabou de falar, município com 800 habitantes, nós temos aqui no Ceará Ocara, né? Ocara é pequenininho, mas já passou dos 10 mil, né? Sim, mas de qualquer jeito é desse tamanho, Ocara. É pequeno, é. E ela, na época, adquiriu, né, o direito e assim ficou. Hoje ela está cada dia mais crescendo.
tudo bem. Você emancipou de Guaiúba, né? É? Inclusive, você emancipou de Guaiúba o cara, né? Eu acho que Era distrito de Guaiúba. Distrito de Guaiúba, mas é lá do outro lado. Do outro lado. Hoje, se nós observarmos aqui, existe, como você falou, em outros estados, distritos com 100, 200 mil habitantes que não conseguem se emancipar e ele vai inchando desordenadamente, sem uma estrutura, porque, na realidade, o prefeito não consegue dar conta e esse dinheiro ele fica aí mal aplicado, muitas vezes ele deixa de ser aplicado corretamente em prol da população por falta de uma proximidade maior com o distrito. Exatamente. Uma das maiores preocupações nossas também é essa, sabe? Porque nós temos distritos, Walter, que a população do distrito já está maior que a população da sede do município. Tá? Mas, em compensação, ele não recebe o recurso que é gerado ali no distrito. Fica tudo na sede. É isso que eu acabei de dizer. Ele vive da má distribuição. A gente chama até para esse fenômeno uma transfusão ao contrário. Inversa, né? É o que não tem, transfusão inversa. Tem. Tá? Veja só. Isso aí que está acontecendo aí aqui, me chamou a atenção, que quando nos Estados Unidos, geralmente a capital do estado é o menos desenvolvido. Ela é muito mais, como é que eu diria, universitária do que industrial. Exatamente. Fala. Não, nós fizemos semana passada o programa Da Hora, onde uma das matérias que ali nós debatemos na mesa foi exatamente a questão de quase 1 milhão de crianças estão vivendo abaixo da linha da pobreza. As famílias com renda per capita de R$200 mês. R$200 mês. A questão é, Pantoja, meu amigo, meu irmão, o grande problema social é a distribuição de renda errada. Já com os 5.174 municípios que já existem. 570 municípios. E um, né? E se criar mais municípios, eu defendo a tese da criação, mas desde que se exista aí mecanismos econômicos, financeiros capazes de gerar serviços públicos qualificados. Como é que o movimento emancipalista trata dessa questão orçamentária? Olha, nós entendemos o seguinte, tá? Tem muito prefeito que acha que ele é contra a divisão do seu município, a emancipação de distritos. Por quê? Porque ele acha que ele vai perder receita. Não, ele vai perder voto. Vai perder receita. Eu já sou o contrário, eu já penso o contrário. Ele acha que vai perder voto. Então ele acha que vai perder receita, por isso que ele não quer, tá? Mas se nós olharmos bem essa questão municipal, tá? Nós vamos ver que não existe no Brasil, dos 5.570 municípios, aproximadamente 90% desses municípios eles não têm receita própria. Eles não têm receita própria. É uma discussão. Agora, veja só, não existe na administração do município nenhuma preocupação em gerar emprego, gerar receita, gerar renda. Uma aplicação, uma arrecadação própria. É uma arrecadação própria. É uma bandeira que eu trago. Você me fez uma pergunta qual é fora daqui do programa e eu lhe respondi o quê? O município, eu não vou citar o nome do município, que também não tem... Eu disse, não, o município não tem renda própria, o distrito não tem renda própria. Aí eu vou te falar uma coisa que me dizia um deputado lá, foi o maior criador de município do Pará. Ele dizia assim para mim, tem povo? Não tem. Então pronto, povo é a receita do município. Porque tudo é feito, calculado em termos per capita. FM é per capita, saúde é per capita, segurança é per capita, tudo é per capita. Sim, mas aí eu pergunto. Agora, eu coloco para vocês o seguinte, nenhum município brasileiro é capaz de se sustentar só com FM. Não, aí eu pergunto, não. Aí eu vou mais além. Só com FM, eu vou mais além. Só com FM, não. Eu vou mais além. Aí, nem os estados brasileiros, porque eu vou dizer para você, só tem 2 estados, ou são 3 estados, salvo engano,
no último estudo que eu fiz, é São Paulo, Rio de Janeiro Aqui tá, Rio e não, Minas Gerais. O Rio está quebrado. Rio, Não, na época que saiu o perfil dos estados que se autossustentam. Hoje só São Paulo. Sustenta todo o Nordeste. O São Paulo sustenta todo o Nordeste. São Paulo e o Paraná. Mas o Paraná ainda não atingiu essa é a excelência, né? O Paraná, talvez esse ano, essa excelência, a arrecadação. Pelo desenvolvimento do agronegócio. Então, mas veja bem, deixa eu concluir. Aí eu digo, como é que você vai manter esses municípios? Deixa eu concluir aquela minha ideia. Tá? Você sabe como é que você sustenta o município? Com convênios, receita de convênio. Qual é o município que teria condição de construir um hospital, vamos dizer, com receita própria? Nenhum. Pouquíssimos. Nenhum. Tá? Não, nós temos, por exemplo, no Pará, nós temos um município que tem condição, que é Canaã dos Carajás. O que ele recebe de royalty aquele município é uma coisa fabulosa. O que é que ele explora? Minério. Tá? Então, veja bem, mas a grande maioria dos municípios não tem, ela tem que se valer dos seus políticos para captar recurso lá no... A turma não tem esse compromisso, não. Mas deixa eu só que eles não têm esse compromisso. Para você ter uma ideia, tem vereador de cidades brasileiras que não sabe nenhum de assunto capital. Sabe nem o que é um regimento interno. Não sabe nada. E essa você veja, Baravio. A questão da ignorância. Esse programa é para esclarecer. Deixa eu dizer para vocês aqui, ó. Para isso. Exatamente. Deixa eu contar uma história para ti. Padre, essa questão da criação do município, por exemplo, é gerar despesa? Não é. Nós já provamos que não é. Não gera despesa. Ele redistribui renda. Tá. Que é o grande detalhe hoje. Que essa é a finalidade, o objetivo principal de uma emancipação de um município. Exatamente. Agora, eu, inclusive, fui um que batalhei, por exemplo, o município de Eusébio, eu fui um dos mentores da emancipação do município de Eusébio. Ainda hoje falando, inclusive, com o primeiro prefeito de Eusébio, aí o Fábio não conhece a história, e ele falou para o Fábio que realmente o Walter foi o pilar da história, porque mentores, o município já tinha... Porque naquela época da emancipação, ele podia tentar 3 vezes. Se não conseguisse atingir, a população votasse a 50 mais 1%, ele não conseguiria se emancipar. E ele, por 2 vezes, o prefeito de Aquiraz impediu. E quando eu entrei na jogada com o nosso saudoso senador Vigílio Távora, ex-governador, eu consegui arregimentar e com o Edson fechar com que o prefeito, na época, não interferisse. Ele mandava um monte de ônibus para levar o pessoal e dava cachaça, comida. Na época da votação do plebiscito, o prefeito pegava os ônibus, botava de ônibus para levar o pessoal para praia, para fazer trazia de noite para não votar. Só para não votar. E eu consegui agora isso é ignorância. Mas você quer ver um exemplo fabuloso hoje, um exemplo fabuloso. Lá no Pará, em 2020, nós conseguimos fazer um plebiscito lá no distrito de Moraes Almeida, tá? Eu acompanhei isso com você. Tá? Para você ter uma ideia, uma das ideias do nosso grupo, tá? Da maioria, nós temos isso aí, uma coisa que a gente não consegue colocar assim com muita facilidade. Eles acham que a partir do momento em que todo município vai votar, fica difícil para o distrito emancipar. Mas veja o que aconteceu lá em Itaituba. Tá? Olha só, nós vamos contar esse caso de Itaituba. Nós vamos contar esse caso de Itaituba após o nosso intervalo. Uma boa colheita começa com a escolha certa. Começa no Baratão da Irrigação. Há 25 anos trabalhando com as melhores marcas para a sua irrigação. Ligue 4009-9090. Ficamos em frente à Ceasa, em Maracanaú. Voltamos com esse debate acalorado sobre emancipações. E o Antônio Pantoja estava contando um caso específico ali do estado do Pará. Perfeito. Olha só o que aconteceu em Itaituba. Tá? Como eu dizia,
o nosso grupo emancipalista, ele acha difícil emancipar um distrito com todo o município votando. Itaituba, ele tem 60 mil eleitores. O distrito de Moraes Almeida tem só 4 mil. Então, o que é que esse pessoal dizia, né? 4 mil vai brigar com 56 mil eleitores, tá? Aí fizeram o plebiscito. Qual foi o resultado? Só Fábio e Walter. O sim ganhou com 94,28% de vantagem, tá? Uma coisa fabulosa, tá? Agora, a comissão organizadora, a comissão lá do Conselho Pró-Emancipação de Moraes Almeida fez um trabalho fabuloso. Eles usaram a mídia, tá? Você tem uma ideia, todo artista famoso que ia em Itaituba, eles pegavam para gravar uma mensagem, tá? Cantores, atores, tudo, tá? Então, veja só, 94% da população de Itaituba, do município de Itaituba, aprovou a criação do município de Moraes Almeida. Aí o que aconteceu? O TRE homologou o resultado, mas o TSE não homologou, porque acha que na falta de uma lei federal não pode haver criação de município, tá? E tem razão? Tem razão, porque nós não temos a lei federal. E por que que... Sim, mas peraí. Aí entra aquelas famosas... Pelo fato de não ter uma lei que legisla no assunto referente... Por que se cria plebiscito? Então, se vai esbarrar então, quer dizer, na falta dessa legislação? Tá. Olha o raciocínio. Ora, então por que se faz o plebiscito? Para que se faz o plebiscito e por que se aprovou anteriormente e agora não? Então deixa eu lhe dizer porque anteriormente também não tinha. Por que nós conseguimos fazer esse plebiscito? O município de Extrema de Rondônia, lá em Porto Velho, o distrito de Extrema de Rondônia, quis fazer um plebiscito. Aí não autorizaram. Só que a Assembleia Legislativa, ela recorreu ao TSE, tá? E o TSE julgou um recurso especial e autorizou o distrito de Extrema a realizar o plebiscito. E nós ali do Pará pegamos essa decisão, encaminhamos para a Assembleia Legislativa, convencemos o Poder Legislativo do Estado do Pará que era possível fazer esse plebiscito e a Assembleia Legislativa aprovou o Decreto Legislativo 021, que autorizou o plebiscito de Moraes Almeida. Foi realizado, foi homologado pelo Pará, mas o TSE não homologou. Esse assunto está, inclusive, no STF. Vala-me Deus, lá vem o STF legislar. E agora, com este julgamento que aconteceu agora, dia 6, sexta-feira passada, onde o STF autorizou o Mato Grosso a criar um município sem lei, sem a lei federal. A pergunta é muito simples. Então, nós vamos 513 deputados serve para nada. Estão fazendo. Porque, veja, exatamente, um dos temas desse nosso bate-papo é a questão daquela frente parlamentar composta por 199 deputados 199 e 6 senadores. Deputados federais e 6 senadores da República, legisladores constituídos pelo voto direto dos seus respectivos estados. Então, esse pessoal precisa legislar, esse pessoal precisa criar uma lei federal, Walter Maravilha, que assegure a criação dos municípios. A pergunta eles estão preparados? Né? Olha, uma coisa é possível, Maravilha, peraí, meu irmão, mas uma coisa, peraí, meu amigo, mas é primeiro, saber se eu estou capacitado para assumir essa função. Não é possível, pelo amor de Deus. Então vamos só... Como é que está o funcionamento da frente parlamentar? O que adianta eu ser? Deixa eu só colocar uma questão. Qual é o meu poder e até onde eu posso ir com a caneta? Deixa eu só colocar uma questão para vocês. Como é que está a questão da frente parlamentar? Deixa eu colocar uma questão para vocês. Vocês entenderem. Agora, em novembro, vai haver aqui no Ceará a 26ª Conferência Anual da UNALE, a União das Assembleias Legislativas.
Sabe qual é o tema? As prerrogativas do Legislativo Estadual. É possível que essa turma Aí não eu saiba digo o disso. seguinte, tá? Criar município é uma prerrogativa do Estado. Do Estado. Tá. Eu também concordo. Mas em 1996, o Congresso Nacional retirou dos estados essa prerrogativa e as assembleias legislativas dos estados brasileiros Se omitiram. simplesmente não fizeram Se nada. omitiram. Tá? Se omitiram, estão ali calada, quietinha, tá? E na nossa confederação, tá? A nossa confederação municipalista está cobrando da Unali. Por que que vocês não fazem o papel, não cumprem com o papel de vocês? Por falta de, não vou dizer por ignorância, mas por falta de conhecimento. Vamos tornar isso aqui. Mas olha, será, você quer ver uma Mas, Fábio, coisa? a falta de Você conhecimento sabe não, quem eu vai- acho que é eu omissão. assumo uma cadeira, não. Você Mas a sabe omissão, quem vai a omissão coordenar? também faz parte da Não falta acredito de... que seja Você falta de sabe conhecimento. quem vai coordenar Eu atribuo isso à esse- omissão. Sabe quem vai Mas vem coordenar cá. esse evento da Unali? Ah. É o deputado estadual do Ceará, deputado Sérgio Aguiar. Sim, Eu mas- procurei o deputado Mas o Sérgio Serginho Aguiar para Aguiar é conversar um cara com ele. competente, é um cara que Mas veja conhece bem, os eu trâmites. procurei o Sérgio Aguiar para debater essa questão, não consegui. Agora me fale, o Serginho, a gente Não fala consegui. agora com ele, gente boa demais. Pronto. Agora me fale, Aliás, vamos chamar o Serginho para Vamos convidar chamar o ele para o Serginho programa, aqui, ele vem. para ele falar sobre emancipalismo aqui. Pronto, eu chama quero agora. entender agora, Pantoja, meu irmão, essa frente parlamentar mista, Mista, ela já está devidamente homologada já está pelos criado. parlamentos, Já pelos está dois criado. parlamentos? E como é que vem funcionando Qual? essa atribuição? Como é que eles estão trabalhando lá? Deixa eu lhe falar uma coisa. Porque tá? eu quero ser vereador na Jurema. Eu vou ser candidato a vereador na Jurema. Deixa Aí eu tu lhe criou falar outro uma problema, coisa. porque a Jurema Tá. tá difícil. Tá difícil. Nós estamos lutando contra o Congresso Nacional, lá no Congresso Nacional, há 27 anos para regulamentar esse artigo da Constituição Federal. Tá? Nós nunca tivemos ali dentro daquela casa uma frente parlamentar que nos apoiasse. Porque existe um colunho Aí, de deputados que agora- comandam o espetáculo. Agora, a nossa confederação foi para lá, convidou um grupo de deputados para criar essa frente. Tá? A deputada Flávia Moraes, lá de Goiás, é quem preside a frente. Nós temos 3 vice-presidentes dessa frente, que é o deputado Carlos Gaguinho, lá do Tocantins, é o deputado Anderson Pinto, do Pará, e o deputado Valmir Assunção, lá da Bahia. São nossos 3 vice-presidentes, tá? Então, qual é o objetivo nosso? É fazer com que essa frente puxe o debate acerca dessa questão, porque a gente entende que o parlamento brasileiro até hoje não legislou por falta de conhecimento. Ô, Pantoja, me diz uma coisa. Esse pessoal está precisando de assessoria para elaborar esta PEC? Eu faço, meu povo. Eu escrevo, não tem dificuldade. Eu faço isso há 15 anos. Agora precisa criar uma frente parlamentar com 199 Sim. legisladores, Guardavil, para se estudar projetos de lei. Não, mas veja Continuo bem, nós dizendo. temos os projetos de lei tramitando na Vamos Câmara com já. calma. Continuo dizendo. Os deputados... Se faltar, eu vou lá. Maioria, boa parte dos deputados, principalmente os novos, eles não conhecem o poder de fogo que eles têm. Isso aí ficou bem claro, foi dito inclusive por desembargadores e tal, mostrando que o poder está na mão deles. Mas quando ele chega lá, ele é engolido pelos o sistema, que, vamos dizer, os velhos, as velhas raposas, as velhas raposas que dominam, inclusive, os assessores. Porque eles passam a ser mal assessorados. Me desculpe os assessores, mas a responsabilidade... morar no Tibete agora. A responsabilidade passa a ser deles. Ele joga, o deputado chega lá e contrata aqueles assessores que são experts. Se eu estiver errado, você me corrige. Você está certíssimo, Walter, Eu certíssimo. conheço algumas Nós temos realidades. muita dificuldade de dialogar com o Congresso, mas por conta da assessoria dos parlamentares. Deixa eu falar aqui um negócio Para aqui você ter uma importante, ideia, ó. quando nós estávamos trabalhando para criar essa frente parlamentar, eu entrei em vários gabinetes de deputado para falar sobre
a frente parlamentar, o deputado dizia assim, não, eu não quero saber, deixa assim. Porque ele tem medo, ele não Aí conhece. eu dizia para ele, deputado, Porque 5 Pantoja, minutos, deixa eu explicar. me dê 5 minutos. O senhor tem 5 minutos para a gente conversar? Eu falava para ele o que é, qual é o nosso objetivo. Tá? Deixa eu explicar para ti um negócio aqui, ó. 5 minutos de conversa, ele se convencia. Deixa eu explicar para ti um negócio. A pauta da Câmara Federal, quem disse isso foi um cara que foi deputado federal uma vez pelo estado do Ceará e disse que nunca mais quer passar perto daquilo. Esse cara disse que a pauta da Câmara Federal está travada há 30 anos. 30 anos de travamento de legislativo naquela casa. Exatamente pelo enumerado de iniciativas de lei, de projetos, enfim, de situações que precisam tramitar. Então, veja, quando você diz que existe aí uma infinidade de projetos voltados para a emancipação dos municípios, eu lhe digo com toda sinceridade, isso vai ficar uma discussão que vai durar 150 anos. É preciso que essa frente parlamentar pegue essa tramitação, essas iniciativas aqui e transforme em uma única peça. Uma única peça. Nós temos 2 matérias lá tramitando na Câmara. Uma única. Nós temos 2. E aí, deixa eu só concluir. Esse poderio, que é significativo, são 199 parlamentares. Essa munição, esse poderio de forças, trabalhar no sentido de se criar uma única peça e que essa peça possa tramitar em regime especial. Em regime de urgência especial. Para que o cidadão lá do Banabuiú, lá da nossa querida Jurema e de outros distritos no Ceará e no Brasil, que tem potencialidade de realmente ser um município, possa ter uma esperança. Porque, veja, um dia desse eu fui para o Umirim. E no Umirim está lá a sede do município, as suas ramificações aqui pertinho, e 30 quilômetros do Umirim tem um povoado, que me falha agora o nome do povoado, Pantoja, que tem uma estrutura significativa, que abriga ali 25 mil pessoas, Baralho, que moram, que precisam de serviços públicos de qualidade, que precisam de uma distribuição de renda melhor. E não chega orçamento nesses distritos. Não chega. Pronto. Na cidade de Assaré, só para fechar esse raciocínio, nós criamos uma lei no Assaré, onde 15% do que o município arrecadar, 15% obrigatoriamente tem que ser destinado aos distritos. É lei no Assaré. Foi a primeira no Brasil. Eu escrevi, o vereador Zé de Letícia, meu amigo, assinou e foi sancionada a lei. E hoje funciona assim. Para você ver a dificuldade única, distribuição de renda. Essa é a única dificuldade. Para fechar o raciocínio, Antônio Agora Pantoja. deixa eu lhe falar uma coisa. Nós já estamos fechando. Nós temos 2 matérias tramitando na casa, lá na Câmara. É um PLP, um projeto de lei ordinária, é de autoria até de um senador paraense, tá? Esse aí está prontinho para ser votado. Tá? E nós temos PEC, projeto de emenda constitucional. A principal é de autoria do deputado lá de Pernambuco, do Gonzaga Patriota. E ela tem outras 5 PECs apensas. E uma delas é de autoria do deputado Danilo Forte. Tá? Deputado federal do estado do Ceará. Deputado federal daqui do Ceará, o Danilo. Danilo, por sinal, é um parceirão nosso, tá? Trabalha bastante. É uma pessoa assim que a gente tem extrema confiança nele, tá? Inclusive, já chamei o Danilo para participar do nosso programa aí, aqui. Veja só. Então, nós temos que colocar esta frente parlamentar para trabalhar essa questão e dizer qual das 2 matérias ela vai caminhar. Ou o PLP ou as PECs. Tá? Tem que ser então, nós vamos ter que projeto de lei. Nós vamos ter que... PEC a turma derruba. PEC derruba. Você sabe, você é advogado, você sabe. PEC é mais difícil, é mais complicado. PEC derruba. Tá? Mas o PLP não. E aí começa a botar os interesses de outros aí, pronto. Isso aí é uma das atribuições que a gente quer que essa frente parlamentar tenha. Essa junção de forças. Câmara, tá? Então, eu acho que, ao meu ver, o caminho é esse, essa junção de forças desses parlamentares. Eu quero agradecer a Antônio Pantoja
pela sua presença aqui e trazer um tema de extrema relevância para o Brasil. Esse programa vai estar disponível no YouTube da TV União e aí vai circular, Walter Bardavil, todo o Brasil através do movimento de emancipação do meu amigo Antônio Pantoja. Bardavil, suas considerações finais, Antônio Pantoja, sua saudação aí. Mas aí, veja bem, o movimento não é meu. É você, é a sua cara, é a sua cara. Ele ficou vermelhinho. E, por sinal, esse movimento Emancipa Brasil, para você ter uma ideia, ele nasceu aqui no Ceará. Exatamente. Tá? A organização desta nossa luta nasceu ali no distrito de Jurema. Da Jurema. Tá? Nasceu lá na E Jurema. Luiz Farias. Quando nós realizamos, o Luiz Farias, quando nós realizamos o primeiro encontro nacional. Ele está fazendo ou fez? Que foi coordenado pelo nosso amigo Luiz Farias. Que Farias não faz mais. Ele Farias e continuará fazendo. Continuarás fazendo. Continuará fazendo. Ok. Bom, estamos chegando ao final do nosso programa. Antônio Pantoja, eu vou dizer, foi um prazer ter você aqui. Espero você, quando passar pelo Ceará novamente, porque você é um andarino. Tá? Quando passar pelo Ceará, pode voltar e nos contar como é que anda as emancipações por todo esse Brasil. Agradecer a você pela paciência de nos ouvir, mas ouvir com propósito, com objetividade e, acima de tudo, mostrar para você que o olhar municipal está preocupado não só com o Ceará, mas com o Brasil também. Que Deus nos abençoe, nos dê saúde e capacidade para projetarmos aquilo que a população precisa. E que Deus nos abençoe e a você que nos assiste.